Gente, boa noite. Quero agradecer ao seu Valentim o convite para começarmos o ano e estarmos aqui juntos novamente, né? Então, falando do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a lição é os limites da encarnação. Então, o capítulo todo está falando sobre a reencarnação, né? E esse aqui em especial, esse item, fala sobre os limites da encarnação. Então, eu estava conversando com o Carlinho, meu marido, encarnação e reencarnação. A gente estava discutindo, né? Assim, qual que é a diferença? É a mesma coisa? Por que puseram encarnação e não reencarnação? Então, lendo a lição algumas vezes, eu pensei assim o seguinte: a encarnação é a necessidade do espírito se encarnar, como o próprio nome diz. Porque o espírito, ele já existe, independentemente do corpo. Qualquer um de nós aqui que estamos encarnados, se a gente não tivesse o corpo de carne, a gente existiria da mesma forma. Então, qual que é a necessidade, o limite da encarnação? Porque que o espírito tem que encarnar, ou seja, ele tem que ser revestido por um corpo de carne para ajudar, para evoluir. Então, isso, assim, no meu entendimento, não sei se sou Valentim ou quem puder, Antônio Carlos, eu não sei explicar. Aí chegou, Antônio. Isso. Porque a reencarnação é a necessidade de voltar. Isso. Foi o que a gente estava. O Cristo no nosso planeta, como ele é o orientador e organizador do nosso planeta, ele encarnou, ele não teve reencarnação aqui no nosso planeta. Mas ele com certeza teve outras. Para se evoluir, ele não reencarnou aqui porque foi ele que presidiu a formação do nosso planeta. Por isso que existe, até na Igreja Católica, que fala, quando o mundo se fez, ele já era. Ele já era um espírito puro. Tanto que ele é o diretor espiritual do planeta, e ele que presidiu a formação desde os primórdios, né? Então, a encarnação é o espírito revestir um corpo de carne. Então, o que eu estava falando, assim, que eu não sei, que foge ao meu entendimento, é por que os espíritos, nós todos, temos a necessidade da encarnação para evoluir, sendo que ela podia acontecer apenas no mundo espiritual. Então, isso é uma coisa de Deus, né? Deus quis assim, digamos, é o que eu alcanço, vocês entendem? Então, já é desse jeito, né? Mas se a gente for nos porquês dos porquês, a gente fica meio assim, né? Então, já é assim. Então, houve a necessidade, Deus achou por bem, não sei explicar por quê, que a evolução não se fizesse apenas no plano espiritual, que tem que ter a necessidade do espírito se revestir de um corpo de carne. Então, dele se encarnar. E a primeira encarnação do espírito é como um homem primitivo, como um habitante das cavernas. Então, com certeza, aqui entre nós, que já temos o entendimento e somos pessoas assim, normais, assim, ninguém aqui está se encarnando pela primeira vez, não.
Porque as primeiras encarnações como homem, né? Porque o princípio espiritual, ele vem do mineral para o vegetal, para o animal e depois para o homem. Então, a primeira encarnação e as seguintes de um espírito é como um homem primitivo. E é o que começa a falar nessa lição. Depende do grau de evolução do mundo em que ele habita. Então, o espírito que encarna pela primeira vez e que se reencarna em seguida, ele faz isso nos mundos primitivos, como a Terra já foi na pré-história, e ainda conserva resquícios destes selvagens nos nossos índios, que existem não só no Brasil, como em algumas partes, em alguns outros lugares do mundo. Então, a Terra é um planeta de expiação e provas, mas ainda com alguns resquícios de um mundo primitivo, já bem pouco, e caminhando para um mundo de regeneração, né? Então, seguindo a lição, então fala que a encarnação não tem propriamente limites, porque a minha lição seria limites. Até quando o homem vai encarnar e reencarnar? Então, não tem limites. Depende de cada um de nós. E uma coisa muito importante que eu acho é que essa lição da encarnação, ela nos leva à lição dos mundos, do próprio Evangelho. Quando falou sobre há muitas moradas na casa do meu Pai, sobre os vários planetas, os vários sistemas, galáxias. Então, a nossa cabeça, ela é muito pequena, mas muito mesmo. Porque a gente não consegue muito imaginar isso. E isso foi falado para nós no ano de 1800 e pouco, quando o Espiritismo foi codificado. Nós já estamos em 2015 e ainda temos dificuldade para assimilar um pouco disso. Então, a gente não pode esquecer que o universo, ele é totalmente habitado. A gente acha que é só a gente. Será que tem vida em outros planetas? Será, né, o céu cheio de estrelas? Então, a gente lê nos livros falando assim, será que Deus, na sua grandeza infinita, fez esse monte de estrelas só para a gente achar bonito? Só para a noite não ser totalmente escura? Então, a gente tem que pensar, cada pontinho luminoso, cada estrela que a gente vê no céu, são mundos, planetas, galáxias habitadas, né? Quando eu era pequena, eu ficava pensando, lá em Marte deve ser tudo verde, de antena, os marcianos, né? Desenhando o ET, teve um filme do ET quando eu era jovem, né? Mas acho que todo mundo conhece, é um monstrinho assim, né? Bonzinho, mas era meio que um monstrinho. Então, a gente tem dificuldade até para imaginar isso. E no próprio Evangelho fala, nos primeiros capítulos, até eu separei para a gente ver junto, ó, que eu achei assim, muito interessante, a gente já estudou aqui, é do próprio Evangelho, do capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, falando que a Terra tem muitas misérias, muito sofrimento ainda. E falando assim, ó, é necessário considerar, então esse é trecho do próprio Evangelho, que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Porque a espécie humana abrange
todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Então, isso é uma coisa maravilhosa, mas a gente não pensa, né, que a espécie humana habita todo o universo, todos os mundos. Então, o marciano não é verde de antena. O ET não é um monstrinho. São todos da espécie humana, mais ou menos como a gente. Então, é o que está falando na nossa lição de hoje, que começou a falar. Vou fazer um pouquinho igual o Max, ler um pouquinho e explicar. Então, falou que a encarnação não tem limites traçados, né? Mas aí continuou falando que a materialidade do corpo diminui à medida que o espírito se purifica. Então, eu li isso, eu pensei, como assim? O corpo é corpo, foi o que eu pensei. Falar que o perispírito vai se evoluindo e vai se desmaterializando é uma coisa para mim. Mas o corpo é corpo. Então eu li isso aqui várias vezes. Falei, será que não está falando do perispírito? Aí eu li de novo. Falei, não, está falando é do corpo mesmo. Então, eu voltei na categoria dos mundos e li que o corpo é sempre a forma humana. Em todos os mundos. Só que ele depende de cada mundo. Cada planeta tem uma vibração, tem um fluido cósmico universal, digamos, que ele pega e modifica de acordo com as suas necessidades. Então, as pessoas, os espíritos que encarnam nos diferentes mundos, tem, inclusive, os corpos diferentes. Totalmente. É fácil para a gente uma comparação. Como eu já falei, as primeiras reencarnações como seres primitivos. A gente pega um homem das cavernas, ele é humano. Tem cabeça, tem braço, perna, tudo. Mas nós, em comparação com eles, somos um anjo de beleza, né? Os nossos traços são delicados, né? Em comparação. E ele, isso aqui também fala no Evangelho, no início, só tem um instinto. E ele, assim, não tem a moralidade, nada. Ele é um ser que acabou de surgir ali como humano. E nos outros mundos, que são melhores que a Terra, como então há de ser? Muito melhores que nós, do jeito que nós estamos aqui. Então, eu acho isso muito bonito, eu acho muito assim, interessante, faz tudo um sentido, né? Então, que aconteceu com a Terra? Que era um mundo primitivo, cheio de homens macacos, né? O que aconteceu? E fala também no Evangelho que todos evoluímos, não é só os homens, tudo evolui. Os planetas, os animais, as plantas, tudo. Então, e é um intercâmbio entre os próprios planetas. O que aconteceu na história da Terra? A gente era um mundo primitivo, há não sei quantos bilhões de anos atrás. Houve, como todo mundo já ouviu falar, os exilados da Capela, que era um planeta da constelação do Cocheiro. E era um planeta muito evoluído, que estava em evolução.
e tinham, assim, os espíritos que habitavam lá eram muito inteligentes, tinham muito conhecimento. Mas aconteceu lá o que está acontecendo com a gente agora aqui. Eles evoluíram muito no conhecimento, mas não na moral. Então, aqueles que não conseguiram evoluir com o planeta Capela foram expulsos de lá. E vieram no nosso planeta, que era um mundo primitivo, dar um progresso para nós. Então, na criação de Deus, nada se perde, ninguém se perde. Então, para eles, era um sofrimento para eles darem valor à moral, ao amor, porque a parte tecnológica eles conheciam demais. Que são o exemplo máximo para mim, os egípcios antigos, as pirâmides, os povos antigos, os maias, os astecas, os caldeus, os egípcios, os próprios hebreus, os próprios que deram a origem à raça europeia, lá para trás, aquele povo briguento, né? Então, eles evoluíram e nos ajudaram, porque eles se misturando com a raça humana silvícola ali, primitiva, conforme foi reencarnando, foi embelezando o corpo, foi evoluindo o espírito. Então, eles sofriam a privação de tudo, tiveram que usar a inteligência que eles tinham para dar o impulso, e ajudaram na evolução dos primitivos que estavam aqui. E muitos deles, não sei se todos, voltaram depois para o planeta deles. O exemplo dos próprios egípcios é que o Egito acabou. A época dos faraós, né? Então, isso já passou há muito tempo. E aí, o mundo foi caminhando. E voltando aos mundos, a categoria dos mundos, eu peguei um trechinho do próprio Evangelho, igual eu falei, falando dos mundos, que eu achei muito bonito. Que tem uma parte que fala como que é o corpo, como que é os espíritos lá. Então, fala assim, ó. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, então os mundos mais evoluídos do que nós, as condições da vida moral e material são muito diferentes do que a gente encontra no planeta Terra. A forma dos corpos é sempre a humana, foi o que eu falei antes, mas embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo, então estou falando do corpo mesmo, do corpo que existe nos outros mundos mais evoluídos. É como se o corpo de lá fosse o perispírito daqui, mais ou menos assim, né? O corpo nada tem de materialidade e não está sujeito às necessidades nem às doenças. Os sentidos são mais sutis. E eles falam um pedaço aqui que eles não andam, eles não rastejam. Eles comparam a gente andar como se fosse rastejar, né? Eles deslizam. Olha lá. Só pela vontade. O que mais que fala aqui, ó? Em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. Então, como a matéria quase não oferece resistência, quase não tem infância. No instantinho, ele reencarna e já adquire a forma assim, adulta. E eles vivem muito mais. E a morte lá não tem os horrores que tem para nós aqui. Porque eles já vivem mais ou menos em contato com o plano espiritual, mesmo estando encarnados. Ah lá, a morte não tem nenhum dos horrores da decomposição. E longe de ser motivo de pavor, é considerado como uma transformação feliz, pois ninguém tem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida,
a alma, assim, ela é muito lúcida. Não é igual a gente, que a gente reencarna, esquece tudo, não lembra de nada, não sabe nem se a gente já teve outras vidas mesmo ou não. Né? Aqui a gente acredita, mas para a gente é uma coisa bem assim, né? E aí continua falando que as relações entre os povos é amigável, que quem predomina um sobre o outro não é porque quer humilhar o outro. Quer dizer, é uma utopia para a gente isso, né? Não tem o mal, um deseja o bem do outro. O que é mais, o que domina é porque ele é mais evoluído. Quem é menos evoluído não tem aquele desespero, eu quero ficar igual ao fulano por inveja, não. É por, assim, vontade de melhorar também. E quanto mais evolui, eles não ficam presos aos mundos que eles vivem. Os espíritos puros da categoria de Jesus, por exemplo, eles não têm, pelo que eu li aqui, os mundos celestes, que são a habitação dos espíritos puros, eles não ficam circunscritos àquele mundo. Serve apenas de estação de repouso. E eles viajam para onde eles quiserem, no espaço, onde seja preciso a missão deles de ajudar. E fala também que mundos igual à Terra, que ainda está muito materializado, a encarnação do jeito que a gente conhece é mais aqui, na categoria, nos mundos da mesma categoria que os nossos. Então, o que significa tudo isso? Que a gente não pode desanimar mesmo, né, gente? A gente não pode desanimar. A gente está num mundo de expiação e provas ainda. A gente ainda precisa do mal para conhecer o bem. Nós somos espíritos muito velhos, muito antigos. Eu já li num livro de André Luiz, não sei qual, falando que o homem lida com a razão há mais de 40 mil anos. Faz só pouco mais de 2.000 anos que Jesus veio para nos ajudar mais diretamente. Então, essa noção de tempo e espaço que a gente não tem, eu falo por mim. A nossa cabeça é assim, ó, fechada. Então, a gente tem um probleminha aqui, outro ali, a gente desespera, às vezes não chega nem a ser um problema. A gente se ressente por tudo e por nada. Então, a gente não sabe o que vai nos esperar depois dessa vida, na morte, né? Até nós que somos espíritas, cada um com o seu grau de acreditar. Então, a gente ainda é muito materializado. A gente tem muita necessidade da parte material. A gente quer ter, não importa, a gente quer ter. Quer ter carro, quer ter mais carro, quer ter casa, quer ter outra casa, quer ter uma casa melhor, quer ter muita roupa, muito sapato, muito tudo. Você tem o celular, você quer outro, você tem uma coisa. Então, o ter para nós ainda é fundamental. A gente se sente feliz, entre aspas, se a gente tiver poder e dinheiro para corresponder a esse poder. Quem daqui não quer ganhar na Mega Sena sozinho? Todo mundo, inclusive eu. Está errado? Não, não está errado, né? Eu penso assim. Mas a gente se apega muito mesmo no material. Jesus veio, nos mostrou a simplicidade, veio numa manjedoura e tudo mais. Aí ele foi enfiado dentro de uma igreja, né? Porque os primórdios do cristianismo não tinha nada de igreja, pelo contrário, não tinha ouro, não tinha nada, tinha só simplicidade. E até hoje a gente não aprendeu. Evoluímos muito na tecnologia, muito, demais. Só parte moral está praticamente igual.
Aliás, ultimamente, a gente tem visto uma inversão dos valores. Tudo que era errado ou bizarro, todo mundo acha que é legal hoje em dia. Me desculpem, quem tem tatuagem, por exemplo, eu respeito, mas uma tatuagem, antigamente, era meio que assim, a pessoa tem uma tatuagem. Era grupo de risco para HIV. Fulano tem tatuagem, é grupo de risco. Volto a falar, muitos aqui pode ser que tenha, mas eu estou usando um exemplo assim, de coisas que não era assim. Piercing, alargador em orelha. Quer dizer, você vai fazer um buraco na sua orelha para quê? Para ficar feio. Então, isso se tornou uma coisa assim, fora as outras coisas que a gente vê, né? Então, uma coisa que era assim, vista como uma agressão ao corpo, agora está na moda. Muita gente boa, digamos assim, muitos de nós aqui gosta e tem, e uns têm cada vez mais, se agride, é uma agressão, aquilo dói. Então, isso é um exemplo simples, né? Fora a perversão dos valores. Ser honesto não está na moda, né? Família, os filhos, sabe? O casamento, então, muita coisa que eu falando aqui, parece que a gente é careta, vai ver, é mesmo, antiquada, mas assim, mudou, muita coisa mudou para melhor também, né? A mulher está trabalhando fora, está de quase que igualdade com os homens. Então, a gente tem que pegar o lado bom, mas nunca esquecer da nossa origem divina, de Deus. E voltando à encarnação, a gente já reencarnou inúmeras vezes. Ainda estamos aqui, sofrendo um calor do caramba agora, está todo mundo suando, né? A gente sofre com o clima, a gente sofre com a política, a gente sofre com a situação financeira, emocional, com as doenças, com tudo. Então, eu fiquei pensando, depois do que eu li aqui, que nos mundos mais evoluídos não tem doença, as pessoas não ajudam uma a outra, deslizam. Como que a gente está longe disso, né? Então, para encerrar, eu acho que assim, a moral da história, que começa comigo, é a gente tentar mesmo melhorar. Viver o melhor possível. Procurar não dar tanto valor para coisas que não precisa dar tanto valor. E um trechinho que eu li, até eu recebi pelo mensagem do celular, de Dalai Lama, mais ou menos fala assim. Foi perguntado para ele. Tá? A Carol está falando, então eu vou falar, depois vocês vão ler. É um trechinho falando assim. Perguntaram para o Dalai Lama, o que você acha do mundo, né? Vai aparecer melhor ali. Aí ele respondeu, o que você acha mais estranho? Aí ele responde, os homens. Por quê? Os homens trabalham para enriquecer e perdem a saúde, gastam dinheiro, né, trabalham para ter dinheiro. Depois gastam e perde a saúde. Aí gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Aí a gente vive o futuro, vive o presente pensando no futuro. Aí o futuro chega e o presente já passou. É mais ou menos assim, ali está melhor. E depois fala assim, esqueci, vai falar ali. E fala assim, que os homens vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, vamos pensar sobre isso. Muito obrigada pela paciência de vocês.